Eu sei que quando nós falamos em bruxa, a imagem que vem na sua cabeça e também na minha é aquela mulher maligna, que muitos dizem ainda comer bebês, que faz pacto com o diabo, aquelas coisas que a gente sabe. Porém, não é bem assim, pessoal. Isso é algo muito radical na mente das pessoas, que foi impregnado na nossa sociedade, essa imagem dessa mulher maligna, que na verdade é muito mais mito do que verdade. Você sabia que existiu uma época na sociedade onde qualquer verruga no rosto, uma marca de nascença em uma mulher já era motivo para ela ser taxada de bruxa e depois caçada pela Inquisição? Pois é, qualquer mulher que gostasse de espiritualidade, de se aprofundar nesses conhecimentos, mulheres que curavam pessoas com plantas, mulheres que gostavam de ser livre na natureza, que queriam parar de obedecer às regras da sociedade, que a mulher tinha que casar com 13 anos, com 15 anos. Qualquer mulher que queria se libertar disso era taxada e condenada como bruxa. Só que o mais louco é que essa mesma mulher livre da natureza, que na Idade Média foi caçada, 1000 anos antes, lá na Antiguidade, na época das antigas civilizações, ela era uma mulher bem vista pela sociedade, onde reis, soldados, pessoas buscavam o conhecimento e sabedoria dessas mulheres, que ajudavam as pessoas com remédios, curando doenças, fazendo orações para ajudar as pessoas a ter boa sorte, ajudava até contra disfunção erétil e muito mais. E nesse vídeo eu vou te mostrar como essa mulher livre da natureza foi demonizada na Idade Média. O porquê de mulheres inocentes terem sido caçadas na Idade Média pela igreja. Você vai entender o que realmente é uma bruxa, como as bruxas surgiram na sociedade na época das antigas civilizações, dos deuses lá como sacerdotisas, e como esse mito, essa imagem demonizada dessa mulher da natureza foi transformada nessa mulher maligna que nós temos a imagem na nossa cabeça. E você vai ver que provavelmente você tem ou já teve uma bruxa, levando em consideração esse conceito, na sua família. Tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, então vem comigo. Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é um prazer enorme ter você por aqui. Esse aqui é o meu Instagram, @orenatogeneroso. Me segue lá que eu tô postando vídeos toda semana pra vocês sobre assuntos um pouco mais profundos sobre a nossa vida, que eu não posto aqui no canal. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Deixa o seu like pra me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários do meu programa de assinatura, onde eu ensino conhecimento antigo e milenar da alquimia pra vocês. Um conhecimento que ajuda a gente a entender tudo que nós estamos fazendo de errado, que está nos atrapalhando de ser nossa melhor versão. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado do vídeo. E é isso, vou direto ao assunto porque esse vídeo ele pode ser um pouco grande se eu enrolar. Então se acomoda aí na sua casa, fica confortável, prepara para prestar atenção e bora pro vídeo. Até 5.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, a maioria, quase todos os povos da Terra viviam como caçadores-coletores. Pessoas que viviam caçando animais e coletando vegetais e frutas das florestas que as pessoas andavam pelo caminho. Viviam em cabanas, em acampamentos, e assim pequenos clãs de nômades iam se movimentando. Quando o alimento de uma região ia acabando, eles iam para outra região. Na medida que a civilização foi surgindo, ou seja, que as pessoas foram se organizando, foram fazendo construções mais fixas, foram construindo cidades, foram organizando e dividindo as pessoas em tarefas na sociedade, as pessoas começaram a viver em casas fixas agora dentro de uma cidade. Esse movimento da civilização primeiro aconteceu na Suméria, na região do Iraque, depois no Egito, depois na Índia, na China, depois na Grécia. A Suméria depois deu origem a civilizações como os hebreus, os babilônios, acádios, assírios, e assim a civilização foi surgindo na humanidade. Nesse momento, pessoal, é um momento de mudança na forma de vida, de levar a vida das pessoas. Por quê? A partir do momento que as pessoas começaram a viver em uma residência fixa, os casais começaram a transar mais, passar mais tempo juntos. Por quê? As pessoas foram se organizando a ponto de ter uma agricultura em larga escala. E assim, a sociedade, uma civilização, conseguia ter alimento em abundância para sobrar para as pessoas. Com isso, as famílias tinham sempre alimentos e assim, elas tinham mais tempo para viver juntas, o pai e a mãe. Com isso, o ser humano começou a transar mais. A mulher começa a viver mais tempo de sua vida grávida. E quando a mulher tem um filho, ela tem ali os primeiros anos
primeiros da vida do bebê, onde é necessário um cuidado muito grande da mulher com a criança. Com isso, nesse momento da sociedade, as mulheres foram assumindo os papéis de cuidar da casa, das crianças, né, dos filhos, da alimentação e também dessa parte agrícola. Por isso, o contato de mulheres com plantas e com a natureza é muito forte desde o início da civilização humana. E os homens foram assumindo os papéis de trabalho na rua, no campo, na cidade, de construção, e assim os homens foram participando dos problemas que ia surgindo na sociedade. Se eles iam entrar em guerra com outras pessoas, com outros povos, com outras civilizações, e os homens foram assumindo os papéis de líderes da civilização. Em todas essas antigas civilizações, eles seguiam muito forte os deuses. Todas essas civilizações, sumérias, egípcios, gregos, indianos, chineses, depois romanos, por todos os povos do mundo, em todos os lugares do mundo, as pessoas acreditavam, cultuavam e seguiam vários deuses. E a mulher, nesse momento, foi preenchendo um papel muito grande também de ser o elo de ligação entre o homem e esses deuses. A presença feminina nos papéis de sacerdote, de sacerdotisa, era algo muito grande na humanidade. Por quê? Não sei se você sabe, eu já falei bastante aqui sobre esse assunto no canal. Todas as mitologias antigas, mitologias entre aspas, né, que pra mim são histórias dos povos antigos, só aparecem histórias muito iguais, onde eles dizem que o ser humano, ele foi se desenvolvendo com a ajuda dos seus deuses, que desceram dos céus e ajudaram as pessoas, ensinando as pessoas o conhecimento para a civilização se desenvolver. E assim, era como se cada um desses deuses foi formando, assim, suas civilizações. Era o líder de suas civilizações. Esses deuses você pode interpretar como seres que vieram dos céus para a terra, como alguns chamam, homens muito foda que foram usados pela energia suprema do universo para ensinar as pessoas, que tinham conhecimento sobre tudo no mundo. Outras pessoas chamam de alienígenas porque na história diz que esses deuses eram seres que desceram dos céus para a terra. Outros chamam de anjos caídos, né, na narrativa bíblica. A gente pode chamar do que quiser. Fato é que esses seres existiram no mundo antigo e eles foram passando conhecimento às pessoas, foram formando clãs, foram formando civilizações, reinos e impérios em toda a antiga sociedade, beleza? Não sei se você sabe, mas, por exemplo, Atenas, a cidade de Atenas, tem esse nome por conta da deusa Atena, que era a patrona. Então, é como se esse ser, que se chamava Atena na Grécia, ela formou essa cidade. Na antiga Babilônia, eles tinham o deus Baal, que era o Marduk sumério. No Egito, Osíris, Tote. E assim, conhecimentos eram dados aos humanos por esses deuses. E um desses conhecimentos era de que a mulher, ela tinha um poder de se conectar com a energia divina do universo, com uma energia suprema do universo muito forte. E por isso, as mulheres foram preenchendo esse lugar de sacerdotisas. E na própria Bíblia diz isso, tá? Na própria Bíblia tem um monte de citações onde Yahvé fala de outros deuses e não queria que o seu povo se comunicasse com outros deuses. Porque realmente existiam vários, pessoal. Vários desses seres. E Yahvé, ele é apenas mais um dos vários seres avançados que existiram naquela época, que estiveram na humanidade. E Yahvé escolheu o povo hebreu, assim como outros deuses escolheram outros povos. E a verdade é essa. Isso, se você for deixar de lado os dogmas cristãos, os dogmas religiosos, e for buscar a história da antropologia, enfim, essa é a real. Por mais duro que isso possa parecer. E na Bíblia a gente vê Yahvé como um ser que era um pouco ciumento. Não queria que as pessoas dele, que ele escolheu, entrassem em contato com outros deuses. Queria só pra ele, a adoração só dele. Assim como outros deuses, outros seres fizeram o mesmo em outros povos. Com isso, Yahvé, ele era um ser masculino, enquanto outros deuses eram seres femininas, como Ísis no Egito, Atenas na Grécia, Sexat na antiga Babilônia e Suméria. Por muitas civilizações, com exceção dos hebreus, que adoravam apenas esse deus, esse ser, as mulheres, elas tinham um papel, e isso foi ensinado por esses antigos deuses, elas tinham um papel de se conectar com o
cosmos, com a energia suprema do universo, a energia divina da natureza que está criando todos os astros, todas as estrelas, o planeta Terra e cada ser vivo aqui. Essa energia divina está dentro de nós e isso sim é Deus. Isso é o Deus que Jesus falava, o Deus que criou tudo, o próprio movimento da natureza que está dentro de nós. E isso você encontra sendo ensinado em muitas antigas civilizações, principalmente no Egito, que esse é um conhecimento que foi passado pelo deus Thoth aos egípcios e depois foi estudado pelos gregos. Pitágoras, depois Sócrates, chamou isso de anima mundi, que é essa conexão com a energia divina dentro de nós, que ajuda a gente a ter ideias, entendimentos sobre a nossa vida, pra gente ver novas possibilidades, para tomar as decisões certas. Esse conhecimento depois começou a ser chamado de hermetismo, porque Thoth no Egito foi chamado de Hermes na Grécia, e depois ganhou o nome de alquimia, fusão de líquidos, que eu no caso ensino aqui para vocês esse conhecimento muito antigo que foi proibido ao longo dos tempos só porque ensina que Deus está dentro de nós e não um ser físico que desce e fala com as pessoas. Mas enfim, não vou me estender nisso. Voltando aqui pro assunto das mulheres que nesse tempo ainda atuavam como sacerdotisas. A alquimia ensina que todo ser humano, homem e mulher, tem dentro de nós 7 chakras ou 7 capacidades. E 3 dessas capacidades são masculinas, são energias mais masculinas, só que as outras também estão dentro de nós e as masculinas e femininas também estão dentro das mulheres, que seriam os chakras. Você já deve ter ouvido falar. Porém, os chakras masculinos são mais fortes nos homens e os chakras femininos são mais fortes nas mulheres. E um desses chakras femininos, o sexto, ou chamado de terceiro olho ou glândula pineal, é responsável por nos conceder capacidades extrafísicas, capacidades de se conectar com o plano espiritual, com essa energia divina que está dentro de nós, que ajuda a gente a ter intuição, que é o que faz a gente ter a imaginação, é o que faz a gente conseguir ver novas possibilidades para nossa vida. E as mulheres, por terem isso mais forte, essa sensibilidade, essa intuição, essa força de contato com a energia espiritual da natureza, por isso elas foram sendo usadas por quem tinha esse conhecimento como sacerdotisas. E essa mulher da natureza que eu falei para vocês, que estudava conhecimentos de energia das plantas, ela atuava na sociedade antiga como uma benfeitora, e ela era vista assim. Nenhum soldado ia para a guerra, nenhum exército ia para a guerra sem antes consultar uma sacerdotisa no mundo grego, que elas eram chamadas de pitonisas, né? Nenhum rei tomava uma decisão sem consultar uma sacerdotisa. Essas mulheres, em alguns lugares, elas visitavam casas das pessoas. Quando uma mulher ela engravidava, a sacerdotisa ia lá para abençoar a criança, para dar conselhos do que comer, do que não comer. Quando uma mulher não conseguia engravidar, sacerdotisas iam na casa dela e receitavam chás para a pessoa tomar, feitos através de plantas que ajudavam a pessoa a conseguir engravidar. Chás para disfunção erétil, para ajudar o homem a ficar com o negócio forte. E isso era muito presente na sociedade antiga. Esse conhecimento que eu falei para vocês da alquimia ensina que todas as doenças que existem aqui no ser humano podem ser curadas pelas plantas que existem na natureza. Entenda uma coisa, é como se cada um desses vários seres que foram seguidos e adorados como deuses na antiguidade ensinasse alguns conhecimentos às pessoas. Na civilização hebraica, que foi o deus Yahvé, ele ensinava muitas coisas, né? Eu tenho conhecimento da cabala judaica, tenho conhecimento que está codificado por trás da sabedoria que está na Bíblia, né, no Antigo Testamento. Só que nem todos esses seres antigos ensinavam todo o conhecimento às pessoas. Muitos queriam que o ser humano adorassem apenas eles, ficassem adorando Deus, Deus, Deus. Esses seres queriam isso, enquanto outros desses deuses antigos ensinavam todo o conhecimento às pessoas, que Deus na realidade é uma energia divina presente em tudo no universo e dentro de nós, que nós acessamos no nosso interior e não fora. E isso é o que nós aprendemos estudando alquimia, que é um conhecimento milenar que foi ensinado pelo deus egípcio Thoth, ou Hermes Trismegisto, que eu ensino para vocês. Porém, esse conhecimento foi proibido na Idade Média por ele falar que
Deus está dentro de nós e não fora. E o que acontece? Depois que a civilização hebraica, os judeus, tiveram a vinda de Jesus, ele começou a pregar uma nova forma de vida. E o Deus que Jesus falava não era o mesmo Deus que os judeus acreditavam. Jesus não fala de Yahvé. E eu vou fazer um vídeo aqui no canal mais pra frente mostrando que Jesus não acreditava e não falava do mesmo Deus que os antigos judeus falavam, que a gente chama de Yahvé. É diferente. Jesus falava desse Deus que é essa energia suprema da natureza que está dentro de nós. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, então se inscreva. Tá bom? Eu consigo te provar isso através da história. Tem relatos na Bíblia que mostra isso. Você vai ver, é que as pessoas não leem direito. Mas continuando, quando Jesus foi ensinando isso às pessoas, o que acontece? Depois de sua crucificação, quem sobrou foram os discípulos, principalmente Pedro. E a maioria dos discípulos eram o quê? Judeus. E o povo que começou a se converter ao cristianismo era o quê? Judeu. Então, com certeza absoluta, isso a gente vê estampado na história, os conhecimentos do povo judeu, a filosofia de vida do povo judeu foi permeando a forma de vida do cristão primitivo, dos cristãos primitivos e, consequentemente, entrou no Império Romano na época. Daí em diante, lá pelo século IV e século V depois de Cristo, quando o cristianismo começa a ser a religião oficial do Império Romano e a crença em um único Deus, que eles achavam que o Deus de Jesus era Yahvé, mas era essa energia divina, a crença nesse único Deus começou a ficar tão grande que todas as pessoas que acreditavam em vários seres, em outros deuses e que acreditavam que na realidade Deus é essa energia divina que está dentro de nós e não fora, começaram a ser mal vistos pela sociedade e foram chamados de pagão. E isso só foi piorando ao longo do tempo, conforme o tempo ia passando. Depois do Império Romano cair, vários reinos na Europa começaram a surgir, que foram formados pelos bárbaros. Os bárbaros foram se convertendo ao cristianismo também. Essa crença muito forte em um único Deus como o criador de tudo, como uma pessoa, um ser que criou tudo, que vai julgar as pessoas, foi ficando cada vez mais forte na sociedade da Europa. Isso foi se tornando algo predominante na sociedade ocidental e até hoje a gente passa por esse movimento, né? A gente sente isso na pele. A partir de 1200, na Idade Média, já na Era Medieval, essa era a crença predominante em tudo. Isso já tinha surgido os reinos europeus católicos, como o Reino da França, Reino da Inglaterra, os reinos espanhóis de Castela e Aragão, Reino de Portugal, a Alemanha era o Império Sacro Romano Germânico, os reinos italianos. Tinha já a Igreja Católica como um Estado, o Estado papal, que era como se fosse um país, tinha um exército próprio, tinha seus bispos que atuavam como inquisidores, caçando qualquer pessoa que acreditasse em crenças diferentes. Tudo que era diferente daquilo que a igreja ensinava era algo maligno do diabo. E assim aconteceram guerras, os papas malignos da igreja, malvados, começaram a fazer guerras em nome de Deus, caçar pessoas em nome de Deus, matar pessoas em nome de Deus, achando que estavam fazendo um bem, quando na verdade estão descumprindo o maior mandamento de todos, que foi ensinado até por Moisés, que está na Bíblia, não matar. Tudo começou a piorar quando lá em 1300, mais ou menos, pessoal, acontece a proliferação na Europa, peste negra, uma doença que devastou a Europa e uma parte da Ásia inteira, que era fruto da péssima higiene das pessoas, da falta de saneamento básico que não existia e não do diabo, como a igreja ensinava. A igreja na época, ela conduzia a educação, ela ensinava as pessoas, toda a fonte de conhecimento na época era da igreja, ela ensinava tudo o que queriam, a história era dominada pela igreja, então as pessoas só tinham como conhecimento, como fonte de conhecimento, o que a igreja dizia. Começaram a acreditar que o diabo era responsável pela peste negra, e tudo que conectava com o diabo era então o responsável pela peste negra e deveria ser exterminado. Só que isso era algo que virou um fanatismo sem noção e ignorância total. Por quê? Qualquer pessoa, principalmente as mulheres, você já vai entender já, qualquer pessoa que não acreditasse no cristianismo era do diabo. E mesmo pessoas que eram cristãs, que viviam na Europa, mas acreditavam também no mundo espiritual, acreditavam na espiritualidade, acreditavam em Cristo, mas acreditavam que Deus está dentro de nós, era caçada. A coisa ficou tão feia que qualquer pessoa que tinha uma marca de nascença, que qualquer mulher que tinha uma marca de nascença, começou a ser taxada de bruxa, aquela bruxa maligna. Essa mulher que antigamente, 1000 anos antes, era bem vista pela sociedade, que ajudava as pessoas com cura,
através das plantas, que ajudava pessoas a engravidarem através das plantas, começou a ser taxada de bruxa, era feitiçaria e começou a ser perseguido. E aí vem a pior parte, a igreja e o fanatismo religioso chegou ao ápice quando os bispos, padres e papas, o alto clero da Igreja Católica, começou a relacionar a mulher com o diabo. Porque, segundo a história bíblica, a mulher é o quê? O pecado original. Ela que foi corrompida pelo diabo e entregou o fruto proibido para Adão e deu na ruína da sociedade. O que é uma mentira, isso não existe. Só que o fanatismo religioso, a ignorância de levar a Bíblia ao pé da letra era tão grande que eles interpretavam assim, que a mulher era algo do mal, algo que era facilmente corruptível, que a mulher se corrompia com facilidade. Então, os bispos já iam buscando mulheres. Existiram 2 bispos que eram inquisidores, chamados Jacob Sprenger e Heinrich Kramer. Eles escreveram livros, ok? Lá na Idade Média. Um deles foi chamado de Malleus Maleficarum, onde era um manual de caça às bruxas. Todos os bispos que eram caçadores de bruxas começaram a seguir esse manual. E é ridículo isso, por quê? Nesse livro dizia que o homem jamais poderia estar ligado ao diabo, porque o pacto era feito apenas através do sexo e só as mulheres faziam sexo com o diabo. Só as mulheres eram suscetíveis a isso, a corrupção maligna. Sabe de onde eles tiraram isso? Da cabecinha corrupta deles, cheio de crenças, de dogmas católicos, que é uma mentira total. Esse conceito de Deus como um homem fez as pessoas ao longo da história acreditarem que o homem é o poderoso e a mulher um ser inferior, quando isso é uma mentira. Segundo a alquimia, o antigo ser avançado, ou Deus, Thoth no Egito ensinava, a mulher e o homem eram seres em igualdade. E juntos eles conseguem ascender a energia divina da natureza e do cosmos. Juntos, em igualdade. Olha só a diferença, hein? Para você ter ideia, o homem consegue alcançar o seu potencial máximo quando ele consegue unir o masculino e feminino dentro dele. Isso é o que nós aprendemos na alquimia. Os 3 chakras masculinos e os 3 chakras femininos. E assim, o homem, fazendo isso dentro de si, consegue alcançar o seu potencial máximo, alcançar as camadas mais altas da nossa mente que nos conectam com a energia divina do universo para nos dar entendimento sobre a nossa vida, sobre o que nós devemos fazer para prosperar, sobre quais áreas entrar para ter sucesso. Nós aprendemos tudo isso na alquimia, eu ensino tudo isso para vocês. Isso que eu tô falando é o simbolismo antigo do caduceu de Hermes, com 2 serpentes que sobem. Essa serpente significa a serpente do masculino e do feminino, que juntas sobem debaixo da nossa coluna até o topo da nossa cabeça e representam a união perfeita dos 7 chakras dentro de nós. Com isso, a mulher começou a ser demonizada. Falavam que elas comiam bebês, que faziam sexo com o diabo. E o fanatismo, pessoal, ficou tão ruim que, como se já não bastasse caçar mulheres que acreditavam na espiritualidade, eles começaram a caçar mulheres que eram inocentes só porque tinham uma mancha de nascença ou uma verruga já era motivo. Se eu falar pra vocês o número de mulheres que foi caçada e morta injustamente, é mentira. Por quê? Porque não tem como saber. As pessoas colocam números de 300 mil, 100 mil, 50 mil, mas não tem como saber do tanto de gente que sofreu com isso. E aí, o que acontece? A mulher ainda, ela tinha que confessar que ela tinha pacto com o diabo. Só que o que acontece? Essas mulheres, mesmo que elas acreditassem em vários deuses, que faziam cultos com vários deuses, não existia diabo. Eles acreditavam em seres. Mesmo que a mulher fosse cristã e fosse acusada de bruxaria, ela tinha que confessar que ela estava fazendo pacto com o diabo, que ela fez sexo com o diabo, mesmo que o diabo nunca existiu e não existe. O diabo é uma farsa. Nem satanista acredita em diabo como um ser maligno. Vou fazer um vídeo sobre isso também. E aí, as mulheres eram obrigadas a confessar que fizeram pacto com o diabo, que sexo com o diabo. Elas não fizeram isso, só que elas tinham que falar que fizeram. Ou elas iam ser torturadas até falar. 1 milhão de formas de torturas que vocês nem podem imaginar. Olha só as imagens aí. Elas ficavam sofrendo com isso até confessar. Tá bom, aí apanhava, né? Tortura, cheia de dor. Aí falava, tá bom, eu fiz sexo pra aceitar a morte logo. E aí ela era condenada. E aí sim seria queimada em praça pública para poder dar o exemplo à população. Ninguém pode ser morto, mal visto, pela crença diferente, por acreditar em algo diferente do que uma pessoa acredita. E isso é algo que a gente vê na sociedade até hoje. Eu quero deixar bem claro aqui, na alquimia a gente não busca contato com ser nenhum, com espírito nenhum, com demônio, com nada disso. Eu vou te ensinar apenas um conhecimento sobre o universo, sobre a natureza,
que ajuda a gente a alcançar a nossa melhor versão. Porém, esse conhecimento, como eu falei para vocês, ele foi proibido ao longo dos séculos, um conhecimento milenar que, como eu falei, leva em consideração todos os aspectos do corpo físico, mental e espiritual do ser humano, para que a gente consiga ser a pessoa incrível que nós nascemos para ser. Vou deixar um link aqui na descrição e no primeiro comentário desse vídeo do meu site. Clica, você vai ter um vídeo lá te esperando que vai te explicar tudo sobre isso. Eu tenho um programa de assinatura que é uma plataforma de transformação pessoal, onde ensino o conhecimento da alquimia para a gente conseguir alcançar a nossa melhor versão. Aquela pessoa que consegue entender, ter clareza, ver as possibilidades para sua vida, conseguir criar estratégias para levar a sua vida para o progresso e que consegue realizar, concretizar. Senão de nada adianta, né? E a alquimia ensina todo o conhecimento necessário do funcionamento do universo e da natureza, todos os aspectos humanos, físicos, espirituais e mentais que ajudam a gente a ser essa pessoa incrível que nós nascemos para ser. Beleza? O link está aqui na descrição e no primeiro comentário. Tá certo, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Espero que você tenha entendido que a bruxa, como as pessoas demonizaram, na verdade, ela é uma parcela muito pequena e o fanatismo religioso levou para todas as mulheres que eram muitas vezes inocentes. Deixa aqui o seu comentário me dizendo o seu ponto de vista, o que você pensa sobre esse assunto que eu quero ler a sua opinião. Você sabia disso? Me diz aqui que eu quero ler a sua opinião. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que eu falei para vocês, aquele que eu vou mostrar que Jesus não acreditava no mesmo Deus do Antigo Testamento e sobre tudo que eu falei aqui, beleza? Deixa o seu like para me ajudar e é isso. Um forte abraço a todos vocês, pessoal. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final e até a próxima. Valeu!